A lei que obriga a Prefeitura a divulgar relatórios técnicos de avaliação das pontes e viadutos de Ribeirão não está sendo cumprida. A denúncia foi apresentada no plenário da Câmara. A preocupação é se as vistorias também não estão sendo feitas, colocando em risco o desabamento de mais pontes na cidade. As vistorias nas pontes e viadutos de Ribeirão não estão sendo divulgadas. É o que determina a nova lei municipal em vigor desde maio deste ano. A denúncia foi feita por este vereador, que é o autor da medida. Hoje nós temos um apagão. Nós não sabemos como está a situação das pontes e viadutos em Ribeirão Preto. A lei determina que a Prefeitura, quando faz as vistorias, que ela publique no site da Secretaria de Obras, inclusive apontando quais são as pontes e viadutos que oferecem algum tipo de risco. Se continuarmos nesse apagão de desinformação, nós vamos ficar sabendo só quando uma ponte e um viaduto cair. Essa ponte na Avenida Francisco Junqueira, com a Plínio de Castro Prado, é uma das que desabaram em Ribeirão. A estrutura cedeu e abriu uma cratera no asfalto. Esse é o exemplo da importância e necessidade da vistoria para evitar o que aconteceu. Essa vistoria serve para várias coisas. Primeiro, identificar se está tendo ou não algum problema. É uma verificação visual, basta um técnico, um profissional habilitado ir lá no local, verificar a flecha, verificar os apoios e verificar se está tendo algum recalque. Isso dá para ser feito visualmente. Não tendo nenhum problema, tá? Ele pode vir, depende do tipo de estrutura, daqui a 1 ou 2 anos fazer outra verificação visual. O engenheiro civil explica ainda que se na verificação visual for identificado algum problema, aí entra uma vistoria mais técnica. Tudo que você consegue descobrir de forma precoce, né, antes do problema se tornar grande, a solução ela é mais fácil. Então, na hora que você faz uma vistoria dessa, consegue verificar qualquer tipo de defeito, você rapidamente consegue resolver com um custo bem menor. A responsabilidade é da Prefeitura. Responsabilidade da Prefeitura. O advogado reforça a responsabilidade da administração municipal caso a lei de divulgação dos relatórios não seja cumprida. Se ela descumprir, ela fica sujeita às penalidades da lei. No caso, essa lei ela não tem uma sanção já prevista no próprio diploma, como seria o ideal, né? Mas não pode haver uma ingerência também naquilo que é peculiar ao administrador público. Então, depende do quê? De uma representação. Se o poder público, qualquer cidadão, com base na omissão da informação no portal da transparência, ele pode comunicar o Ministério Público, por exemplo, para que tome as medidas cabíveis. Se até agora não houver relatórios publicados na internet, significa descumprimento de lei, significa indício de improbidade, será alvo, sim, de mais uma representação ao Ministério Público. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. As secretarias de Infraestrutura e de Obras esclareceram que as vistorias são realizadas de acordo com as normas do Conselho Regional de Engenharia e que trabalham para estabelecer as vistorias periódicas e disponibilizá-las no site oficial. Agora ao vivo, Thaís Mantoni traz mais informações. Thaís? Pois é, Púcio, o município tem que prezar pela segurança. E eu vou conversar agora com o engenheiro José Francisco de Carvalho Ramos. Quais são os riscos que a população está correndo com a falta dos relatórios sobre a situação das pontes e dos viadutos aqui de Ribeirão? Boa tarde. Boa tarde. Bom, em se tratando de não a divulgação de como elas realmente se encontram, a gente pode pressupor que todo risco pode ocorrer. Ou seja, nós não sabemos em que estado está as nossas construções. Nos últimos anos, a gente viu pelo menos 3 pontes desabarem aqui em Ribeirão. Qual teria sido um motivo principal para isso? Bom, basicamente, é uma coisa simples em engenharia. A ponte, viaduto, todo tipo de obra, ela dá sinais. Ou seja, se houvesse um perfeito monitoramento constante de ver como está acontecendo, não chegaria ao ponto de cair, né? Qual a importância da nova lei que obriga, então, a Prefeitura a divulgar os relatórios das vistorias? Bom, baseando numa coisa mais atrás, nós temos uma Constituição de 1988, que um dos 5 princípios básicos da administração pública é a publicidade. Então, ao meu ver, não haveria nem a necessidade de ter uma lei, que inclusive até recebe um nome
muito pejorativo como lei do olhômetro, não dá nenhuma credibilidade às coisas que acontecem. E o descumprimento de leis que cobram a transparência tem sido banalizado. A importância de prestar contas vai muito além da questão política. Com certeza isso daí transcende a esse momento. Ou seja, deveria ser divulgado de uma forma clara para que todo munícipe que contribui com o dinheiro para manter a cidade, ele tivesse consciência plena de o que está acontecendo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que as lanchonetes continuam atuando nos novos terminais de ônibus aqui da cidade, mesmo de forma irregular. Paulo Pucci. Ok, Thaís.